Marcelo Bezerra. Nelson Brito, e aí? Feliz ano novo, Marcelo. Novo. Pois, é a primeira esse ano de 2023. 2023, caraca. Chegamos aqui. Está ouvindo a gente aqui. Um ano que, de acordo com algumas pessoas, né? Pessoas assim, na verdade, especiais, né? Porque estavam lá em Davos, são todos especiais, né? Uhum. Dizem que o fim está próximo, Nelson. Daqui a 2 anos, né? Daqui a 2 anos o apocalipse cibernético vai acontecer. Cibernético, uma catástrofe cibernética, sei lá o quê. Cara, vamos lá. Hoje o tópico é muito, eu achei muito interessante, porque não é a primeira vez que eu escuto um negócio desse, Marcelo. Sem brincadeira. Toda vez que eu escuto um bagulho desse, eu fico lembrando de toda vez que nós falávamos que tinha. Tem que ter cuidado com o que você compra, com o que você tem na sua rede, etc, etc. Tem muita arma que o pessoal desenvolve que o pessoal não sabe, tem muita vulnerabilidade que o pessoal utiliza, que você não tem ideia de que utiliza. Os estados, as nações, os governos, eles estão usando isso para poder monitorar certas pessoas, monitorar o cidadão ou monitorar outro estado, etc, etc. E ninguém dava a mínima pra isso. Falava, tudo bando de paranoico, tudo bando de maluco, tudo bando de noiado. E quando saiu o negócio do Snowden, todo mundo falou assim: caramba, isso acontecer de verdade. Eu falei, ué, cara, mas a gente já tá falando isso É o fim. É. há mais de 10 anos que a gente tá falando sobre isso e por vocês estão perguntando se é verdade. Aliás, ontem eu estava discutindo com um amigo, né, amigo antigo e tal, que estava preocupado com esse negócio, né, de rastreamento de chip e tal, e não sei do quê. Falei, cara, mas você está preocupado com o quê? A gente já é rastreado, né, há anos e pior é que, na verdade, a gente que paga por isso, né? Porque Exato. eu falei, cara, você usa. Eu falei assim, cara, você usa. Eu estava via WhatsApp, né? Assim, "Pô, você usa celular, smartphone? Cara, a gente está sendo rastreado e você que paga, né? Você fala, cara, você está lá no. Você está lá, tudo que você digita, tudo que. Né? Tudo que você compra, tudo que você viaja, tudo que você faz já está tudo rastreado, cara. Você É, está cara. você tá preocupado com o quê? Né? Não Então, tem, não tem- a preocupação é real, mas a gente já sabe desses problemas, né? O que é interessante é que a discussão. Por que a gente está falando sobre o apocalipse, né? O apocalipse cibernético, que daqui a 2 anos vai acontecer isso, né? Porque teve lá o Fórum Econômico Mundial, né? Em Davos. E lá, eles tradicionalmente, o que que eles fazem? Eles fazem um programa, né, de ver quais são as incertezas e tal. eles E, listam os principais riscos do mundo, né? exato. E, Isso. e entre esses riscos, o que eles colocam é que você tem os riscos emergentes, né, que foram explorados esse ano, né, dos riscos globais que foi publicado lá no negócio. Um deles é o segurança cibernética. Cibernética, que, aliás, vem aumentando, assim, já há vários anos, né, que eles listam, mas ele sempre estava numa importância inferior, vinha a questão Climática. geopolítica, saúde, aí, obviamente, Isso. saúde, nos últimos 3 anos aí, né, ganhou, né, todo esse negócio e tal. E agora voltou, eu acho que voltou a discussão com força, né? Que voltou a Voltou, discussão. voltou. E o que eles falaram sobre o que mostrou é que 86% dos líderes mundiais, eles acreditam que as próximas trincheiras serão virtuais. Eu vou te falar, Marcelo, 86% só, eu acho baixo esse índice. Porque, cara, o que a gente já tem visto acontecendo há tanto tempo, como foi o caso da Rússia atacando outros países, como já foi o caso do NotPetya, como já foi o caso de, pô, agora mesmo, durante a guerra agora da Rússia
com a. Ucrânia. Agora escapou o nome da. Ucrânia, Ucrânia, não é? Não. Ucrânia. Com a Ucrânia, a guerra da Rússia com a Ucrânia e tudo mais. Cara, como teve ataque virtual e o que os caras fizeram de ataque virtual com relação à infraestrutura e tudo mais. E a gente já viu acontecendo. No passado já teve Israel respondendo convencionalmente a um ataque virtual, que foi um míssil lançado num prédio de onde estavam vindo ataques contra os sistemas de Israel. A gente já viu posicionado o cyberespaço, né, seja a internet, né, como um dos domínios lá de segurança do Departamento de Defesa americano. E a gente, na época do Barack Obama, o Barack Obama, junto com todos os chefes de gabinete que eles tinham lá, de defesa e tudo mais, eles falaram que se eles sofressem um ataque coordenado cibernético, que eles poderiam responder isso de forma convencional. Mas convencional. 86% dos líderes mundiais acreditarem que vão ser as próximas trincheiras vão ser virtuais, para mim é um deboche. Eu acho que deveria ser 100%. Deveria ser assim. Na verdade, se pensar se a gente falar de Rússia e Ucrânia, né? Uma das principais armas na guerra estão sendo os drones, né? O drone, apesar de ser um aviãozinho, um avião, né? Físico, na verdade, é quase uma guerra cibernética, porque ele é controlado remotamente, né? E, e a maneira que você tem, né, além de derrubá-lo, se você quiser, na verdade, neutralizar o drone, é um ataque cibernético. Você Sim, faz um ataque cibernético contra o drone, né? Você tenta exatamente. pegar o sinal do drone, você tenta atrapalhar o sinal, você tenta invadir o drone, né? Então, é interessante, porque você tem o cibernético e o físico entrelaçados, né? O míssil, no Exato. momento que o míssil é lançado, já foi, né? Eu não sei realmente se alguém conseguiria hackear um lançador de míssil, o controle lá e tal. Já foi lançado. O avião é tripulado. Você pode enganar o piloto, mas ele é tripulado. Tanque de guerra é tripulado, não, né? É, Agora, o drone é o que a gente mais tem aí perto de uma guerra cibernética, né? Um e a elemento. gente viu, e a gente viu agora na última posse do Brasil, do presidente do Brasil, a gente viu utilizando armas para derrubar drone, né? É, Isso ocorreu. Agora, um negócio interessante desse dado é que quando a gente fala de defesa, né, que o alerta foi dado, né? Daqui a 2 anos uma grande catástrofe cibernética pode acontecer. Mas o que é mais interessante que foi levado para o Fórum Mundial, Econômico Mundial, é que, por exemplo, o primeiro-ministro da Albânia, ele disse que se o cybercrime fosse um estado, ele seria a terceira maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, com um PIB de aproximadamente 10,5 trilhões de dólares. US$ 5 trilhões. É. Cara, olha, assim, virar para mim e falar assim, ah, não, só 87% do Acreditam. povo acredita, 86% não, não, cara, Você imagina que as quadrilhas, né, que estão movimentando esse dinheiro, né? Vamos ser otimista, é metade disso, vai, é verdade. O cara exagerou. Imagina que os caras estão dedicando 10% disso para pesquisa e desenvolvimento de novos ataques. é, Você acha que é, demora 2 anos para ter a catástrofe ou não? cara, Então, eu é fico, muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, enquanto as empresas estão aí precisando cortar custo, ou seja, acaba tirando o custo de segurança e tal, tal, cara, você tem as quadrilhas nadando em dinheiro. sim, Nadando. e eu vou te falar, e aí eu vou te falar o seguinte, vamos lá.
como é que você pega um cara, um usuário de drogas? E isso daí é uma história que você vê em documentários, né? Por que que como foi criado o crack? O crack ele foi criado a partir da cocaína para que o usuário ele pudesse utilizar de forma mais barata aquela cocaína impura, que ele ficasse muito rápido viciado e que ele morresse rápido porque aquilo não era bom para a clientela daquele cara que fazia o drug dealer, né? O cara que realmente é o traficante de drogas. O cara não derrubou o mercado dele. Ele acabou com aquele pessoal que não poderia pagar pela cocaína e ele começou a investir em outro mercado, tentando tirar esse pessoal sabe, do eixo, do que o cara realmente queria, do foco do que realmente queria. Se você está ganhando dinheiro com alguma coisa, se você está ganhando dinheiro com a internet, se você está ganhando dinheiro com fraude, se você está ganhando dinheiro com um crime cibernético, você nunca vai deixar acontecer uma catástrofe, porque senão você perde o teu ganha-pão. Tem esse ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, se fosse para acontecer uma catástrofe, eu acho que já teria acontecido, porque o que já teve de oportunidade para ser feito. Pega o WannaCry. Mas o Quando que que é aconteceu. catástrofe? Então, então assim, para muitas empresas, o WannaCry foi uma catástrofe. Exato. Então, Não assim, acabou o mundo, na verdade, né? sim, e foi global. Mas foi global. Foi uma Foi catástrofe global. global. Porque você acordar pela manhã, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu acordava, eu estava naquela minha época totalmente sedentário. Eu acordava de manhã cedinho, levantava, tomava um copinho de café, ficava em frente à televisão e via o Bom Dia Rio. Perdão, Bom Dia Brasil. Assistindo Bom Dia Brasil, de repente começa a falar um ataque, começa na Europa, não sei o que já pegou a Espanha, já pegou a operadora, já pegou não sei. Eu olhei aquilo ali, eu falei, gente, mas o que está acontecendo? E quando eu entrei nos grupos e eu comecei a ler as coisas, eu comecei a falar, gente, o mundo está acabando. Aquilo foi uma catástrofe. Você vê hospitais paralisados no Reino Unido, aquilo foi uma catástrofe. Você vê, porra, empresas, né, de transporte, as linhas ferroviárias da Alemanha foram impactadas. Você teve casos nos Estados Unidos, e não foi no WannaCry, eu acho que, se eu não me engano, foi com o Blaster, que o 911 não funcionava. O 911 não funcionava. Você teve caso anterior ao WannaCry, que, por exemplo, na Ásia, você ia num caixa para te sacar dinheiro, você não conseguia sacar dinheiro, porque os sistemas todos estavam fora. Então, o que eu acredito, se fosse para ter acontecido uma catástrofe, já teria acontecido. Vai acontecer ataque novo, vão acontecer ataques novos, coisas Ataque novas de vão vir aí. massa que vai tirar sistemas do ar, da mesma forma que a gente está acostumado há muito Sim, tempo. sempre acontece. Agora, Certo? uma catástrofe de você falar assim, o mundo vai acabar, porque realmente vai acontecer uma O catástrofe, né? Não, digital vai acabar? É, não vai. Vai. a não ser que aconteça uma chuva, uma chuva não, uma tempestade solar muito grande que acabe com toda a parte eletrônica, aí a gente acaba com toda a economia do mundo, porque hoje em dia. Aí você está vendo o filme, olha. Você está Não, vendo mas você imagina, eu tava pensando nisso outro dia, cara. Você imagina, assim, eu acordei aqui outro dia, eu tive um sonho, eu acordei, eu falei, caramba, cara, se acontecer, você imagina assim, aconteceu uma tempestade solar, acabou com todos os eletrônicos que tem no mundo. Você imagina isso? O que te garante a sobrevivência a não ser você lutar por ela? Porque dinheiro não vai ter mais valor. Se você não tem dinheiro em espécie em casa, e mesmo que você tenha dinheiro em espécie em casa, aquilo ali não vai ter mais valor nenhum. não vai comprar nada. É, na verdade, ninguém mais tem dinheiro em Entendeu? casa. Dinheiro Eu tava vendo um vídeo outro dia, o cara tava falando, a mulher tava pagando a compra dela com R$ 500 em dinheiro. Aí o cara falou, o seu cartão não tá funcionando? Ela, não, não, eu quero pagar em dinheiro. Aí o cara olhava assim, dinheiro? Mas o que que é isso? Sabe, a gente tá vivendo um mundo. não tem mais troco, né? Acabou o negócio do troco. Tem. Você keep Você the acha change que não tem Pix aí? Não. É, você tem o pessoal.
pedindo esmola com Pix, né? Cara, outro dia eu estacionei o carro na Barra da Tijuca, no Recreio. Eu falei, cara, tô sem dinheiro aí. Não, pode fazer um Pix. É, pode fazer o Pix. Falei, porra, o Flanelinha tem Pix, cara. Os caras estão lá vendendo coisa, ou pedindo esmola. Eu, eu já vi o cara lá pedindo, tô com fome, não sei o que, aqui em São Paulo, tá lá, né? E não me dando Pix, cara. Tinha um Pix, era um celular. Então, isso aí, né? É, tem aí Sim, flor, Volt- estacionamento na rua, tá tudo, cara. voltando ao tema, a catástrofe, eu acho que se fosse para acontecer, já teria acontecido, porque a gente já teve várias oportunidades de ter acontecido coisas bem piores. Eu acho que o poder de reação que nós tivemos e a resiliência que nós tivemos durante esse processo todo, de todo. Se a gente for ver a evolução do que vem acontecendo, pensando no primeiro Worm lá em 88, a todos esses ataques, a vulnerabilidade que falaram que ia acabar com o ano de 2022, que foi aquele lá do Log4j, e, É, cara, assim, as coisas estão passando meio que batidas. O pessoal está conseguindo remediar as coisas muito mais rápido. Eu acho que eu estava dando uma entrevista. E aí a jornalista me perguntou, né? Ah, então quer dizer que a gente está mesmo lascado porque realmente o pessoal não está se incomodando com segurança da informação, a nossa maturidade no Brasil é pouca, porque a gente não vê resiliência de segurança como algo muito importante. Eu falei, não, acho que pelo contrário. Eu acho que a resiliência de segurança a gente está vendo como um fator pouco importante porque a gente já passou por tanta coisa que a gente já se acha resiliente o suficiente para passar por essas outras coisas. A grande questão é, quando a gente fala de um fórum mundial, um fórum econômico mundial, etc., que os caras vão lá e falam isso cria um alarde muito grande. Entendeu? Porque aí solta um relatório, aí vai, o site da Forbes fala sobre isso, o site do portal tal fala sobre isso, tu entra no G1 tá falando sobre isso, você entra a para. manchete, a manchete é uma manchete que chama Aí atenção, porque quando você fala de catástrofe, o é um ser negócio humano pensa o impactante. quê? Pensa lá no tsunami, pensa lá no terremoto, pensa um monte de coisa, né? Exato, é um Isso negócio é uma coisa impactante. impactante, a palavra catástrofe, né? Exato, é um negócio que chama No final das atenção. contas, quer dizer, você tem prejuízo, até hoje, na verdade, hoje, no futuro, você teve prejuízo, mas não sei, cara, assim, catástrofe não foi um prejuízo massivo, né, das empresas, mas não houve uma catástrofe, porque, na verdade, o pessoal voltou a operar, né? Na boa. E sério, Deu Marcelo, na fechou boa, as portas por causa do WannaCry, do Slammer, do Log4j, não, né? Ninguém fechou as portas por isso. qual Apesar de ter tido empresa, prejuízo. qual empresa, é um ponto aí que você levantou que é bem interessante. Qual empresa saiu do mercado devido a um ataque? Pô, nenhuma. Nenhuma. Nenhuma delas. Mesmo Eu empresas que lembro, pagaram uma fortuna de ransomware, né? e tem Pagaram seguro. milhões de dólares, E os caras têm seguro. Os caras têm seguro para isso. Eles hoje em dia eles pagam seguro para isso. né? Entendeu? Eu estava assistindo uma palestra de um cara do C-Search essa semana. C-Search da OEA e tal, o cara tá falando e blá, blá, blá. E ele fala, cara, a gente tem que ver. Quando você tem um ransomware, por exemplo, se você paga ou se você não paga. Depende do que você tá, o quanto você tá disposto a sofrer. E segurança da informação é isso. É você, o quanto você está disposto a sofrer e o quanto você não está disposto a sofrer. O que você está levando em consideração? O meu negócio, ele hoje, qualquer negócio atualmente, não existe uma mercearia que não tenha um computadorzinho lá conectado na internet que seja. Não existe uma empresa de pequeno, médio ou grande porte que não tenha como base para sua produção, como base para fazer o que ela tem que fazer no dia a dia, para o seu negócio,
a tecnologia da informação. Eu vou Não tem. até além, né? Você tem hoje prestadores de serviços, ou seja, né? Pedreiros, encanador, bombeiro, né? Eletricista e tal. Esse pessoal, eles fecham o negócio como? WhatsApp, cara. Exato. Então, WhatsApp. assim, Então, assim, na verdade, você tem, quer dizer, não é só não é nem o negócio, é o indivíduo, né? O autônomo. É exato. informatizado. É, não, não, é o celular. O cara manda lá proposta. Tá no celular, cara. Exato. Quem é que vai. Vamos pensar o seguinte: transferência eletrônica, né? Wire transfer global. Quando você vai fazer uma transferência do teu país de origem para algum país no exterior, Estados Unidos, Bahamas, Inglaterra, seja para onde for, você faz o wire transfer através do que eles chamam de SWIFT, que foi uma das coisas que colocaram como uma barreira para a Rússia, tirando ele do sistema SWIFT. Você tem lá o SWIFT. Então você faz uma transferência eletrônica. O wire transfer hoje em dia a gente traduz para o português como uma transferência eletrônica. É isso que é. Ninguém hoje em dia fala, estou transferindo dinheiro, estou mandando para você aí, e aí vai lá e fica lá telégrafo. Ou manda uma cartinha. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, uma catástrofe global, eu não acredito que vai acontecer. 2 anos vai ter uma catástrofe. Nem eu. Sabe, olha, eu vou te falar, eu já vi Só acontecendo pode. coisas que a gente falou que ia acontecer, eu já vi acontecer. Aquelas coisas que a gente falava, vai acontecer isso, aconteceu. Né? A gente falou isso da última vez que a gente estava falando, no último episódio de uma palestra sua no passado, que você falou que ia acontecer alguma coisa e aconteceu. Eu falei sobre um tal do Orme Messias, que ia aparecer um Orme do nada, que ia aparecer com uma vulnerabilidade de a zero, que ia fazer uma besteira. Aconteceu. A gente consegue ter essas previsões baseado no que a gente tem de experiência que a gente tem vivenciado. Os sinais, eles aparecem para você ali e você vai só juntando aquele negocinho e você fala, ó, isso pode vir a acontecer. Agora, uma catástrofe global na internet é algo que eu nunca, 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 nunca levei em consideração. Acredito que você também nunca tenha levado em consideração. O que eu acho que vai acontecer, e vai acontecer muito forte, cada vez mais a gente vai ver ataques de nações contra nações vindo pela internet e sem deixar rastro, e isso vai ser um complicador. Porque você consegue realmente fazer um ataque hoje via internet e desestruturar um país inteiro. Se você fizer um ataque, já vimos exemplos de ataques. A China mexeu no BGP deles e fez todo o tráfego que ia para os Estados Unidos. Ao invés de ir para os Estados Unidos, passava pela China e depois ia para os Estados Unidos. E falar para mim, fizeram uma má configuração, mas já resolveram. Porra, má configuração? Mas já Desculpa. resolveu. Mas agora então é que tá. Mas mesmo esse negócio de guerra cibernética, é uma coisa que já existe também, né? Então, assim, Cara. o que tem de novo? Vai aumentar a intensidade? Sim, normal, né? Vai aumentar aí o... Porque se você pega aí nações que são mais pobres, né? Se você pega a Coreia do Norte, né? Apesar de ter um programa de armas e tal, que são extremamente avançados, né? Na verdade, o que tem que eu vejo de guerra cibernética é que iguala, né, as nações. Ou seja, você tem uma nação que nunca entraria em guerra com uma outra muito mais potente em termos de armamento convencional ou até nuclear, e que vai usar e que vai usar a guerra cibernética porque está no mesmo nível, né? Ou seja, é conhecimento, né? Então tá no mesmo nível, o que faz com que a Coreia do Norte possa atacar quem ela quiser, né? Sim. E já tiveram vários programas de ataques coordenados da Coreia do Norte contra os Estados Unidos e contra países aliados, justamente Para baseado nisso. roubar, né? Segredos também, né? Segredo industrial e tal. Exato.
Então, Então, assim, o que eu vejo é isso, né? Aí pensando em dados de novo, vai ver que os 14% que disseram que não acreditam, que estava, na verdade, os caras que estava certo. Eu falei, já está acontecendo, eu não acredito em não, nada novo, né? os 16, os 16, os 14% que eles falaram é que 86% só que falou, ah, 86, realmente pode acontecer. Cara, não é que vai acontecer uma catástrofe, mas que realmente hoje se tornou algo muito crítico e algo que está muito em pauta dentro das empresas e até dentro da visão dos governos, é o espaço cibernético, né? Os riscos cibernéticos, né? Não tem como você erradicar isso permanentemente. Porque eu escutava falando, a gente estava falando sobre isso outro dia, eu com os amigos. Ah, IPv4 vai sumir e tal. Até hoje a gente está trabalhando com IPv4. Ah, IPv6 também tá IPv4 aí, ele ia mas. assumir quando? Ele ia assumir quando? Exato, tinha Faz contagem 15 anos? regressiva para acabar, né? Tinha aquela Tem. contagem regressiva que ia acabar os IPs e Eu fui tal. chamado para dar uma palestra no evento, cara, faz muito tempo, que era justamente sobre isso. Então, tinha a data para terminar o IPv4, né? E aí eu fui dar uma palestra sobre segurança em PVC, justamente porque ia acabar e ninguém sabia nada, cara. Isso foi uns 15 anos, né? Acho que foi. Uma coisa interessante que eles falam aqui é sobre a questão de criptomoedas, né? Cara, eu vou ser sincero. Uma vez viraram para mim e falaram assim: pô, o que que você acha da criptomoeda? Eu falo, eu não tenho nada. Não acho nada sobre criptomoeda. Ah, você compraria? Não. Nada contra quem compra, nada contra quem está investindo em criptomoeda. Eu acho que a criptomoeda, ela é um negócio que você não tem lastro. E pode vir qualquer outro especialista falar. Para mim, aquilo ali é apenas um registro de que eu tenho alguma coisa. E eu vou ter que vender aquilo para eu tornar aquilo real. O que é diferente de você ter o teu dinheiro no banco. O teu dinheiro no banco é o teu dinheiro no banco. O teu investimento no banco é o teu investimento no banco, tá? Você tem lá ele, você vai deixar ele rendendo, você vai deixar ele lá investido, é o teu dinheiro. Você transacionar, fazer brokeragem, trabalhar na bolsa de valores e tudo mais é outra coisa. Criptomoeda para mim só teve esse grande boom porque foi no momento que fizeram, jogaram ela na bolsa de valores e os caras que já são, sabe, raposa velha, os caras chegaram lá e falaram: Ah, peraí, que eu tenho esse negócio aí, vamos tornar esse bagulho aí legal. Começaram a comprar aquilo, quando teve alta, jogou para baixo e acabou com as criptomoedas. E hoje em dia você vê que ela chegou num boom alto e de A repente. volatilidade é enorme, né? Volatilidade é enorme e tal. Você tem, na verdade, para mim, o principal problema é o que se vende como a principal vantagem, que é a falta do regulador, né? Que para mim o sistema se mantém porque tem um regulador que te dá segurança, né? Então nunca vai ter a Exatamente. situação assim, um grande banco nunca vai chegar no mercado e falar, olha, fui hackeado, perdi a chave do cofre, né? Que é o que acontece várias vezes com corretoras de cripto, né? Que o cara diz que o cara tem milhões e milhões lá de criptomoedas e o cara fala que Perdeu. perdeu a senha, esqueci a senha, perdi a senha e não consigo acessar, acabou, não tenho dinheiro, fica tudo por isso mesmo, né? Ou o cara Exato. tem um problema lá qualquer com o computador. Então é o fato de não ser regulado e tal. É, na verdade, vai acabar sendo encampado também pelos governos, e aí. Vai. Mas assim, voltando ao tema principal, pessoalmente, eu acredito que a gente vai passar por dificuldade, como a gente tem passado em todos esses anos que eu me lembro, e lá vão mais de 20 anos aí, juntando eu e você, a gente já deve ter mais de 40, bem quase uns 50 anos de experiência juntos.
A gente sempre passou por dificuldades, a gente sempre passou por elas, as empresas sempre passaram por elas. Algumas foram mais doloridas do que outras. Eu lembro do Slammer, de eu ter que acordar de madrugada, pela manhã, num sábado, sair correndo para um cliente para resolver esse problema de Slammer. Eu lembro do com o Finker, que, puta, a gente ainda estava trabalhando junto. Aham. Um foi pela ISS, outro depois foi pela IBM, quando a gente foi absorvido pela IBM, quando a gente estava na ISS. A gente passou pelo Confinker dentro de alguns clientes, a gente passou por isso. Eu lembro da gente ter situações de você ir num cliente final de semana, de pegar na agência bancária, roteador, switch, com carinha de switch, mas com computador dentro, fazendo sniffing. Cara, tudo isso a gente já passou. As coisas agora estão só se sofisticando cada vez mais. E o cara que utiliza esse meio para ganhar dinheiro, ele não vai querer que esse meio acabe. Não faz sentido para o cara, é irracional. Se o cara está ganhando dinheiro, Ele não vai matar a a fonte galinha de. dos ovos de ouro, não vai. É, Não vai. Ele vai querer que o ovo saia sempre de ouro lá, porque ele não vai matar a galinha dos ovos de ouro. Não vai. Então, uma catástrofe, eu não acredito. Eu acredito que vão acontecer coisas que vão trazer novas vulnerabilidades. Pode vazar algum ataque Sim, e mas isso, aí e causar um dano, mas também ninguém vai morrer por isso e quer dizer, nenhuma empresa vai fechar. não, nenhuma empresa fecha. O único risco que eu vejo atualmente é principalmente nas infraestruturas críticas, que o pessoal realmente tem falado muito sobre isso. Se você for pegar o nicho de uns 10 anos para cá, eles vêm falando muito de infraestrutura crítica dos países, principalmente dos Estados Unidos, de você ter essa manutenção de segurança. As empresas elas estão começando a ficar cada vez mais atuantes com relação a essa infraestrutura crítica, porque elas são realmente alvos de ataque quando você tem guerras convencionais, como foi o caso da Rússia e Croácia. Você viu que a primeira coisa que eles começaram a atacar foi a infraestrutura crítica, de modo cibernético ou de modo convencional, que eles queriam realmente tirar a água, tirar a luz, deixar todo mundo às cegas, cortaram a internet do país. E aí você vê lá que o Elon Musk foi lá, botou um satélite especial para eles poderem ter link, para poderem continuar falando com o mundo e tudo mais. Na Primavera Árabe teve esse controle também, que o pessoal do Anonymous ajudou a criar essas antenas para que pudesse sair informações desses países árabes que estavam passando pela Primavera Árabe. E são coisas que vão acontecer, vão continuar acontecendo, e sempre vai ter uma forma de você burlar esse tipo de situação. Ou você vai defender esses ataques no momento que eles vão estar ocorrendo, ou você vai tratar eles como alguma forma de remediação no futuro. A minha visão é, não vai haver uma catástrofe. Não haverá essa catástrofe de você ter, por exemplo, como a gente ficou apavorado na época do bug do milênio. Eu lembro muito bem o pessoal, de, tipo, ao invés de pessoal de TI, tu lembra disso, né? Ao Pessoal, mundo, né? pessoal de TI, aí eu lembro disso que, porra, foi logo assim quando eu estava começando a minha vida profissional na área de segurança. Cara, meu telefone estava assim do lado, a gente virada do ano de 99 para 2000, bug do milênio, eu falei, pô, vou deixar o telefone aqui do lado, né? Eu, quando não vi nenhuma ligação, eu falei, ou aconteceu ou não aconteceu nada. Ou o mundo está se acabando, eu não sei, ou não acabou nada. E a gente já passou por essas dificuldades, né, Marcelo? Também as pessoas fizeram lá, mudaram o sistema, também o que teve. É, mas É, cara, o, e até hoje ainda estão sobrevivendo e estão lá com as coisas rodando ainda. Tinha lá o medo lá eu escutei de uma história lá das armas nucleares da antiga União Soviética, e aí Tinha, ninguém estava mexendo, ia estar um piripaque, ia lançar, ia sair sozinho, ia ter o lançamento automático, sei lá, uma confusão, caramba. mas já aconteceu isso, já aconteceu isso. Tocando, com certeza vai ter ataque, né? Vai ter algum ataque, alguma coisa em massa. Infraestrutura crítica, uma ou outra vai ser atacada, mas você tem um esforço global e muito pesado aí de proteção à infraestrutura crítica. Você tem um esforço, inclusive aqui no Brasil, né? Que é conduzido aí pelo Exército, né?
de treinamento de defesa de infraestrutura crítica, né? Então, tem, vejo assim como há empresas que estão melhor posicionadas, né, nessa questão de defesa cibernética, que outras também há a questão de infraestrutura crítica também, que tem alguns países que estão melhor posicionados que outros, né? Sim. Mas teve um nível de amadurecimento. Assim, com certeza vai ser assim, vai ter muita emoção, né? Vai ter muita emoção, vai ter E ataques. a única coisa, o que eu acho que traz de valor esse relatório não é não é essa coisa calamitosa, né? A calamidade, a catástrofe e tudo mais, mas sim de trazer a pauta de algumas mídias, né? De alguns jornais ou até mesmo de algumas publicações, o fato da defesa cibernética ser um ponto crítico atualmente. E a gente tem falado isso durante toda a nossa carreira, que segurança cibernética, segurança da informação é algo que tem que ser é, levado de ponta a ponta. É algo que você tem que ter realmente isso enraizado dentro da sua empresa. Ou até mesmo no seu comportamento como indivíduo, e a gente tem falado isso muito nos outros episódios. Então, o que eu trago de valoroso desse relatório é novamente trazer a pauta segurança cibernética. Agora, catástrofe, do meu ponto de vista, Marcelo. Também o que é importante nisso tudo é que segurança deixe de ser algo considerado técnico, né? E relegado aí a equipes sem poder na companhia, né? Então, o fato, quer dizer, então acho que realmente eleva, né? Então você vê um executivo vê uma coisa daquela, o cara eleva a segurança, né? E aí é o que se diz há muito tempo, né? Quer dizer, que o tema de segurança entra definitivamente lá no comitê da empresa, né? Ou na diretoria da empresa. E o presidente, o CEO, seja lá qual for o nome, ele vai perguntar se estamos ou não seguros, né? Acho que essa é a grande vantagem. Se você lembrar lá daquele nosso modelo de maturidade, um dele, um dos itens de aumento de maturidade era justamente onde estava posicionada a área de segurança na companhia, né? Então, companhias Exatamente. mais maduras, a área de segurança reporta para o C-Level, né? Então, por aí. Eu acho que essa é a grande vantagem, o grande benefício, aí, o grande ganho que a gente tem com isso É, discutido como finalmente uma coisa importante em Davos. o negócio é bem interessante, isso realmente é verdade. A gente ter agora essa discussão numa esfera superior torna mais relevante essa área, torna mais relevante o que a gente fazia antigamente, que era conversar com o pessoal técnico e tentar fazer a cabeça do pessoal técnico. Hoje em dia a gente está levando essa conversa um pouco mais a um nível mais executivo. E quando a gente leva essa conversa a nível executivo, ele já tem essa visão. A grande questão que hoje e aí baseado no que eu tenho passado esses últimos meses, é um negócio que até a gente ainda não discutiu sobre isso, mas pode ser para o próximo tema, eu não vejo mais índices de risco. Eu não acredito mais em índice de risco, porque risco todo mundo corre risco. Eu começo a ver isso como um índice de exposição que você tem. Qual é o índice de exposição que você tem para que você realmente esteja ameaçado, né? Por exemplo, a Ucrânia. Você vê que, porra, derrubaram a ação de sistema da Ucrânia, mas ela estava exposta há muito tempo, mas ela não corria risco. Você entendeu? Risco a gente podia discutir, de pegar um tema aí, risco eu tenho também uma Vamos visão pegar isso como mais ponta de para o risco. próximo. Eu falo assim, às vezes eu apresentava, né? Quer dizer, já faz uns meses que eu apresento, o pessoal fica lá me olhando com uma cara assim e tal, né? Quando eu defendo que o modelo de risco que quase todo mundo usa não serve mais para nada, tal, o pessoal fica me olhando com uma cara assim, meio, mas como assim, e tal. A gente podia falar assim, podia Vamos falar. deixar isso para o próximo episódio.
A gente deixa esse tema para o próximo episódio aí, o que que é risco, se o modelo tradicional hoje em dia funciona ou não. Na minha opinião, não funciona, na tua opinião também não. A gente vai trazer argumentos aqui para o próximo episódio e vocês vão assistir a gente debatendo mais uma vez sobre risco. Já que, Sobre, sem fórmulas, né? Sem aquelas fórmulas sem malucas. aquela fórmula do risco, sem o Exato, aceitável, né? Sem o não sei do que, enfim. exato. É, Bom, pessoal, aqui quem vos despede agora é Nelson Brito. Agradeço aí vocês a audiência. Deixa seu comentário. Se você gostou do conteúdo, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha nas suas redes sociais. E eu me despeço agora, Marcelo. Deixo com você a palavra. então, aqui o Marcelo Bezerra. Então, gente, obrigado aí quem ficou. Na verdade, a gente falou mais hoje do que de costume, quem ficou com a gente esse tempo todo. E é isso, a gente espera aí sugestões. Também, se vocês acham que o modelo de risco vale ou não vale, também deixa aí nos comentários o que vocês acreditam. E é isso, a gente vai ter aqui, não sei se uma, talvez, acho que vai gerar mais do que uma sessão, mais do que um episódio. Com certeza. Feliz 2023, Marcelo. Feliz 2023 para quem está nos assistindo. E a gente já começa com o pé direito falando sobre. Sucesso. E não se preocupem, porque, de acordo com o Davos, é só daqui a 2 anos, esse ano não vai ter catástrofe. A gente pode continuar aí. Até lá todo mundo sobrevive. É. Um Um abraço, abraço. pessoal.